E aí? Já parou para pensar como é que se planeja o futuro da educação de um país inteiro? Parece uma pergunta gigante, né? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada de perto no novo Plano Nacional de Educação do Brasil. É um plano para 10 anos que tem a promessa de, olha, de mudar tudo. Vamos entender o que isso significa na prática. Para a gente começar a entender qual é a ideia central desse plano, vale a pena ouvir essa fala do presidente Lula. Preste atenção no que ele diz. Ele está basicamente dando o tom de uma educação que é para ser a mesma para todo mundo. Não importa a carreira que a pessoa vai seguir, a base, a formação, tem que ser igual. É um recado bem direto sobre igualdade, logo de cara. Então, essa declaração foi feita justamente no lançamento do novo Plano Nacional de Educação, o famoso PNE. E olha, não é só mais um documento, mais burocracia, não. A ideia é que ele funcione como um verdadeiro mapa para o futuro da educação no Brasil pelos próximos 10 anos. Ok, mas o que é esse PNE afinal? O que tem por trás dessa sigla que faz dele algo tão importante? Para entender de verdade, a gente precisa olhar para a estrutura dele. Vamos lá. Basicamente, o PNE é um plano de longo prazo, para uma década, com 19 objetivos bem definidos. E a ideia é mexer em tudo, desde educação infantil até a faculdade. Mas o ponto-chave, o que pode fazer a diferença é o seguinte: a cada 2 anos, o progresso vai ser avaliado. Isso, na teoria, é para garantir que o plano não vire só papel guardado na gaveta, sabe? E o plano é ambicioso mesmo, viu? Ele não foca só numa coisinha. A ideia é cobrir toda a jornada do aluno, desde a alfabetização lá no comecinho, passando pelo ensino fundamental e médio, até a formação técnica e universidade. E não para por aí. Também fala de escola em tempo integral, de inclusão, da infraestrutura. É um olhar bem completo sobre a educação. Certo. Agora vamos para a parte que mostra o tamanho do desafio. Os números. Porque, né, discurso é uma coisa, mas são as metas concretas que mostram o nível da ambição. E olha, as metas aqui são bem usadas. Um dos pontos principais do PNE é grana, investimento pesado. A meta é pular do patamar atual para 10% do PIB até o final da década do plano. Isso é quase dobrar o investimento. Na prática, isso quer dizer mais dinheiro para a sala de aula, para tecnologia, para melhorar salário de professor. É um compromisso financeiro bem grande. Outra mudança grande é na rotina da escola. O objetivo é que 65% das escolas públicas passem a ser de tempo integral, ou seja, com no mínimo 7 horas de atividades por dia. Isso muda tudo, dá mais tempo para aprender, para ter outras atividades e, claro, cria um ambiente muito mais completo para os estudantes. Agora, para o ensino médio, a proposta é bem impactante. A meta é que metade dos alunos esteja fazendo algum curso técnico ou profissionalizante. A lógica por trás disso é bem direta, né? É preparar a galera com as habilidades que o mercado de trabalho de hoje realmente precisa. Subindo para ensino superior, a meta também é forte. A ideia é fazer com que 40% dos jovens ali na faixa dos 18 aos 24 anos consigam entrar na faculdade. Isso, se acontecer, é uma baita democratização do acesso à universidade, abrindo muitas portas. E claro, para tudo isso funcionar no mundo de hoje, precisa de tecnologia. Por isso, o plano também foca em levar internet de alta velocidade para todas as escolas públicas, sem exceção. Porque hoje em dia não tem como separar, né? Ter acesso à internet é ter acesso à educação. Mas olha, o PNE não é só sobre esses números, essas metas. Por trás de tudo isso tem um princípio muito forte, uma ideia que guia o plano todo. Vamos falar um pouco sobre como a busca por equidade é talvez a parte mais importante disso tudo. Essa fala do presidente é bem forte e critica uma visão antiga, né? Ele está dizendo que a educação não pode ser para poucos. E é com essa ideia que o PNE foi criado, com a missão de incluir todo mundo, de garantir que a educação seja de fato um direito, e não um privilégio. E essa visão não é só do presidente, não. O ministro da Educação, Leonardo Bartini, vai na mesma linha. Ele diz que esse é o plano mais completo já feito justamente por isso, porque ele coloca a questão da igualdade e da justiça social como prioridade máxima. E isso de inclusão não fica só no discurso. O plano tem metas bem específicas para apoiar estudantes que historicamente ficaram para trás. A gente está falando de alunos indígenas, quilombolas, alunos que vivem no campo. O plano reconhece que esses grupos têm necessidades diferentes e tenta atender a isso. Bom, no papel tudo isso soa muito bem, né? Mas a gente sabe que entre o que está escrito e o que acontece de verdade tem uma distância grande. Então a pergunta que fica é: como é que se tira tudo isso do papel e transforma em realidade, lá na sala de aula, no Brasil inteiro?
E a resposta, segundo o próprio presidente, está na cobrança. A mensagem dele é bem clara. É um chamado para todo mundo assumir a responsabilidade. Quer dizer, não é só o governo que tem que fazer acontecer. A sociedade inteira precisa cobrar, precisa fiscalizar se essa promessa está sendo cumprida. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final que é a chave de tudo. O sucesso desse plano ao longo dos próximos 10 anos talvez dependa menos dos políticos e mais da pressão da sociedade, de todo mundo cobrando o futuro que foi prometido para a educação no Brasil. A grande questão que fica no ar é essa: será que a sociedade vai mesmo assumir esse papel?